Oi, 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 gente linda que acorda cedo e vai ler livro. Tudo bem com vocês? Como vocês estão sentindo hoje, hein? Eu me chamo Luciana, estou com esse projeto do Clube do Livro da Lulu. O nosso atual projetinho de trabalho é essa coisa linda aqui, o incrível dom de Oscar, do doutor e geriatra David Dossa. Fala de como as surpreendentes visitas desse gato mudaram a vida de um médico, seus pacientes e familiares. Ele saiu no Brasil em 2010 pela editora É de Ouro, gente. E a tradução é de Maria Elizabeth Halak Neilson, né? Aí essas ilustrações aqui da capa é de Uau Vermes e a, a imagem da capa e a capa e ilustrações do meio diz aqui Marcelo da Paz, né? Vamos aqui entrar ao quarto capítulo. Mas antes de entrar no quarto capítulo, o que é que vocês precisam fazer? Vou até tomar meu chazinho aqui. É isso mesmo. Inscrever-se nesse canal, ativar o sininho, like é muito importante. Comentários na barra de comentários. E se pertinente for, gente, compartilhe essa maravilha, tá joia? Vamos lá? Vamos começar? Capítulo 4. Gatos são peritos em conforto. James Herriot. Vamos lá ver o que esse gatinho tá aprontando, gente. Vou tomar até um golezinho aqui d'água. Quando voltei à clínica, alguns dias depois, encontrei Marie sentada à sua mesa na recepção, escovando Oscar. Esparramado em plena glória, ele parecia um boxeador depois da luta, ou, considerando o longo pelo, uma daquelas figuras de luta livre. Nesses últimos dias, Oscar tem andado muito abatido devido à sua vigília, disse Marie. Claro, ficar sentado numa cadeira realmente dá trabalho. Você ri, né, Dr. David? Mas Oscar sempre aparenta cansaço depois da morte de alguém. É como se estivesse trabalhando enquanto alguém jaz agonizante. No final, acaba exausto. Revirei os olhos, algo que irritava tanto Mary quanto a minha esposa. Gatos domésticos eram como cachorros, prosseguiu ela, continuando com as escovadelas. Cabia-lhes ganhar o seu sustento nas fazendas. Talvez esse fosse o trabalho de Oscar. Bem, preciso começar a fazer o meu. Falei, abrindo o prontuário que andara procurando há uns bons 10 minutos. Como qualquer enfermeira ou médico pode atestar, o prontuário de que você precisa invariavelmente é aquele que sumiu. De qualquer forma, devo ter feito os papéis parecerem bem convidativos, porque de repente Oscar saiu de perto de Marie e pulou no balcão, aterrissando ao meu lado. Então deu 2 voltas, deitou-se como uma massa de pelos em cima dos meus documentos. Olha só, lamentei, agoniado. O gato é o dono do mundo. Nós apenas trabalhamos em seus domínios. Puxei o prontuário de onde eu estava, sob Oscar. O felino encarou-me. Você vai me obrigar a sentar em outro lugar, não é? Marie sorriu. David, ninguém nunca vence uma discussão com um gato. Será que até agora você não percebeu isso? A enfermeira levantou-se, sinalizando para que me sentasse enquanto dizia: Vou dar uma olhada em Ruth Rubinstein. Algo errado com ela? Ainda não sei, mas o Sr. Rubinstein quer falar comigo. Precisa de reforços? Indaguei, esboçando um sorriso. Não, acho que será tranquilo, mas mantenha seu pager por perto, caso eu precise de você mais tarde. Observando Marie atravessar o corredor, pensei no meu primeiro encontro com os Rubinstein. Amo meu trabalho, embora nem sempre me deixe feliz. Em geral, sou o portador das más notícias, o detetive munido da verdade inconveniente. Com muita frequência, os suspeitos agem em pares, acobertando-se mãe e filha
Muitas vezes, ou no caso dos Rubinstein, marido e mulher, unem-se para me manter fora de suas vidas, mesmo quando vêm a mim em busca de ajuda, porque sou o mensageiro das más notícias. Sou quem confirma aquilo que normalmente, no fundo, já imagina. Não existe uma maneira fácil de informar que alguém tem câncer, alguma doença cardíaca, efizema ou qualquer outra das horríveis moléstias que causam tanto estrago antes de resultar na morte. Mas é particularmente duro dizer à pessoa que ela tem demência, ainda que ela intuitivamente já saiba. Deve ser fogo mesmo. Deve ser. Foi, foi o que precisei fazer com os Rubinstein. Há uns 3 anos, vira-me obrigado a encarar uma mulher de 80 anos nos olhos, a quem acabara de examinar e arruinar a sua vida. Por experiência, esperava que o marido estivesse ao seu lado, com uma expressão de quem vai para o matadouro. Conhecia aquele olhar que me acusava de ser juiz, júri e carrasco. E até certo ponto ele tinha razão. Lembrei-me do final da narrativa do rato em Alice no País das Maravilhas. Sou eu o juiz, sou o júris, sou o advogado, sou tudo. Farei tudo sozinho. Vou julgá-lo e comê-lo sozinho, gritou o terrível gato. Aí ele fez uma referência, né? Carol Levis, Alice no País das Maravilhas, tradução adaptada de Lúcia Benedetti, Rio de Janeiro, Pocket Ouro 2010, né? É uma nota de rodapé aqui. Mais cedo naquele dia, atendi o Sr. Earl, um velhinho encantador de 85 anos, com uns poucos problemas de saúde e a mente a 1000 por hora. Durante o exame físico, ele me contou com detalhes sobre o livro que estava lendo. Depois, me regalou com histórias do recente trabalho voluntário no qual se engajara e dos planos de viajar para a Flórida no inverno. Terminado o exame, me sentei ao seu lado. Apesar de um pouco atrasado nas consultas, quis deixá-lo falar por mais alguns minutos antes de ir até a porta, o sinal de que nosso tempo acabara. Ele aceitou meu gesto de bom grado e se desculpou por tomar mais de meu tempo do que pretendera. Sr. Earl, intervinham dispensando suas desculpas. Senhor, intervim dispensando suas desculpas. Espero estar tão saudável quanto o senhor quando chegar na sua idade. Eu sabia que não estaria. Já possuía mais problemas de saúde na casa dos 30 do que meu cliente na dos 80. Sou um homem de sorte, Dr. Dossa. Ele sorriu. O truque é 8 horas de sono, dieta saudável e muito amor. Ai, que lindo! Quem poderia discordar? Dona Richards, minha recepcionista, confrontou-me tão logo apareci no corredor. Olhava o relógio, parecia um tanto esgotada. Acabou a consulta? Assenti. A nova paciente que o aguarda na sala 3 está ficando inquieta. O marido já veio perguntar pelo médico. Expliquei que ocorrera um imprevisto, mas sugiro se apressar, doutor. Disse que estava fazendo o melhor que podia. De todas as pessoas, Dona deveria compreender que é difícil atender adequadamente pacientes idosos e conceder-lhe o tempo que merecem. Sua própria mãe estava internada em nossa clínica. Apanhei o prontuário
e me demorei alguns instantes lendo as anotações antes de bater à porta. O casal, bem vestido, não parecia satisfeito. O homem apontou o relógio de pulso enfaticamente. Nossa consulta estava marcada para as 14h15, Dr. Dawson. Você se atrasou 20 minutos. Senhor e senhora Rubinstein, sinto tê-los deixado esperando. Por favor, aceitem minhas desculpas. Ir ao médico não é o mesmo que ir ao sapateiro e, infelizmente, existem ocasiões em que alguns pacientes precisam de mais atenção do que o previsto. Contudo, a experiência me ensinara que explicações apenas pioram as coisas. Um mero pedido de desculpas funciona melhor. Não nesse caso, evidentemente. Frank Rubinstein estava ofendido não por si, percebi logo, mas pela esposa. Era um cavalheiro da velha estirpe e do velho mundo. Reconheci seu sotaque do leste europeu, não muito diferente do de meu país, e pensei reconhecer sua atitude também. A preocupação assume muitas formas, eu aprendera no decorrer dos anos, e é mais fácil reconhecê-la no murmúrio do que no rosnado. Frank agia como um leão defendendo sua fêmea de predadores, reais ou imaginários, mas eu não constituía nenhuma ameaça para ela, pelo contrário. O que realmente a espreitava vinha de dentro. Dá uma aguinha aqui, né, gente? Ruth Rubinstein mostrou-se levemente atordoada. Oh, doutor, lamento o comportamento rude de meu marido. Estou certa de que o senhor tem muitos outros pacientes para atender. Frank não gosta de consultórios médicos. Um sorriso apaziguador para mim, antes de fuzilar o esposo com o olhar. Ele entendeu a mensagem, sem dúvida. Estavam juntos há muito tempo. Enquanto Ruth o encarava, observei-a, arrumada de saia comprida e blusa branca. Uma senhora atraente, cujos olhos azul esverdeados irradiavam calor. Cabelos grisalhos puxados para trás das orelhas, seguros com um prendedor de pérolas requintado. A pele conservava o viço da juventude e meu primeiro pensamento foi de que aquela mulher ainda estava inteira. Apertei sua mão. A senhora Rubinstein respondeu com firmeza, seu perfume me dominando. Meu coração se encolheu. Aproximei-me e confirmei a suspeita. Sob o aroma da colônia, reconheci o inconfundível odor rançoso de urina, um sinal de incontinência. Apresentei-me novamente e perguntei como poderia ajudá-los. Doutor, como o senhor provavelmente já percebeu, preferíamos não estar aqui. Entretanto, ando preocupado com a saúde da minha esposa. O senhor Rubinstein encarou o chão, procurando organizar os pensamentos. Estou preocupado. A voz sumida evidenciava o desejo de encontrar uma maneira delicada de abordar o problema. Continue, eu encorajei-o. Minha esposa começou a apresentar alguns comportamentos estranhos. Perde as coisas, outro dia não conseguia achar as chaves. Botou a culpa em mim. Por fim, as encontrei na geladeira, junto com as compras que ela acabara de trazer para casa. Também se perdeu algumas vezes ao voltar do supermercado. Numa dessas ocasiões, me telefonou do outro lado da cidade. Ele olhou de soslaio para a mulher, que agia como se falássemos de uma pessoa qualquer, o olhar cravado na capa da revista em seu colo.
Apesar de quase certamente ser da mesma idade da esposa, Frank parecia bem mais velho. Trajava um terno impecável, estilo dos anos 1970. Cabelos ralos, os fios restantes despenteados, enquanto relatava mais episódios de lapsos de memória da mulher, como o dia em que se esquecera de encontrá-lo para tomar café ou a manhã em que guardara o leite no armário. Tornei a observá-la. Agora, Ruth prestava atenção às suas palavras, e se o olhar pudesse matar, seria ele quem precisaria de cuidar dos médicos. Quando Frank terminou, fiz algumas perguntas triviais à senhora Rubinstein, tentando avaliar sua memória. Habilmente, ela se esquivou de várias, transferindo-as ao marido. Existe uma relação quase simbiótica entre casais que estão juntos há muito tempo, e os Rubinsteins não eram diferentes. Quando pedi que me falasse sobre seu restaurante favorito, Ruth, num tom de brincadeira, recorreu Frank para responder. Querido, como é mesmo o nome do restaurante onde jantamos recentemente? Golden Palace, Ruth. Sim, você já esteve lá, doutor? Balancei a cabeça negativamente. Pois deveria experimentar. Nós realmente adoramos aquele lugar. Servem refeições maravilhosas. O que você gosta de comer no Golden Palace? Inquiri, sugerindo meu roteiro de Columbo. Referência ao detetive Columbo, personagem de uma famosa série da TV. Gosto de tudo. O que você comeu na última vez que esteve lá? Ruth me encarou, o rosto sem expressão. Imaginei-a folheando seu calendário mental e constatando que todas as palavras estavam em branco. Por fim, virou-se para o marido em busca de assistência. Comemos pato de Pequim, doutor, informou o Sr. Rubinstein. Isso, pato de Pequim. Ruth mostrava-se satisfeita consigo mesma, como se tivesse lembrado o nome do pato sozinha. Estava ótimo. O senhor realmente deveria experimentar. Sorri, afirmando que o faria. A conversa, entretanto, me preocupava. Apesar de seu traquejo social, ficava cada vez mais claro que Ruth tinha, pelo menos, problema com a memória recente. Apesar de escondê-los engenhosamente, transferindo as questões para o marido, quando eu a isolava das instituições dele, as dificuldades se tornavam mais aparentes. Os testes básicos que apliquei a seguir só confirmaram minha suspeita. Entreguei a ela um pedaço de papel e uma caneta. Vou pedir que desenhe um círculo grande e finja que é um relógio. Por favor, coloque os números no relógio. Uma tarefa simples que qualquer estudante do ensino fundamental é capaz de completar. Ruth, contudo, pelejou, privada da assistência do marido, traçou os números meticulosamente, detendo-se para analisar a posição de cada um, como se sua própria vida dependesse disso. E talvez, de certa forma, dependesse. Depois de alguns instantes, encarou-me com ar realizado, como um aluno mostrando aos pais uma prova na qual tirara 10. Entregou-me o pedaço de papel. Analisei seu trabalho, reparando que os números de 1 a 12 tinham sido distribuídos corretamente. Devolvi o papel. Agora quero que você desenhe o ponteiro em 2h45. Meu pedido provocou um sorriso apreensivo. Os olhos de Ruth voltaram-se para o relógio sobre a porta. Estudou por um momento antes de argumentar. Doutor, não sei o que essas coisas têm a ver comigo. Francamente, estou bem. Não sei o que meu marido está falando. Senhora Rubinstein, admito que parece tolo,
mas o teste pode me ajudar muito a descobrir o que está acontecendo. Você poderia colocar os ponteiros marcando 2h45, por favor? Ruth me encarou de alto a baixo. Não voltei atrás. Ela completou o desenho e balançou a cabeça como se estivesse frustrada com a natureza irrelevante da tarefa. Examinou os números no papel. Que hora o senhor quer? 2h45. Ao longo do minuto seguinte, seu esforço mental tornou-se mais óbvio. Tamborilou com a caneta, às vezes rompendo o silêncio com um riso nervoso. Realmente, nunca fui boa em matemática, anunciou. Ai, meu Deus. Não tive coragem de dizer que a tarefa relacionava-se mais às habilidades visuais espaciais e à função prática do que à matemática. O teste do relógio é padrão por um único motivo. Se você pode realizá-lo, são excelentes as chances de que não tenha Alzheimer. Também é um indicador extremamente significativo de como se sairá ao volante. O departamento de trânsito deveria utilizá-lo juntamente com o exame médico e o psicotécnico. Fica a dica, né, gente? Pacientemente esperei que Ruth terminasse. Por fim, após vários minutos, ela desenhou o ponteiro pequeno apontando para o 2. Então, como milhares de outros pacientes com deficiência de memória, colocou o ponteiro grande entre o 4 e o 5 e não apontado para o 9. Convencida de que novamente acertara tudo, olhou para mim cheia de satisfação. Quando olhei para o seu marido, era evidente que não partilhava do mesmo entusiasmo. Depressa, o Sr. Rubinstein secou as lágrimas que vieram aos seus olhos, impedindo que escorressem pela face. De imediato, parti para outra bateria de testes, sem me pronunciar sobre seu desempenho. Ruth mostrou-se desapontada pela ausência de comentários, porém não há muito o que eu possa dizer nessa situação, pelo menos nada que o paciente queria ouvir. Vou dizer 3 palavras e pedi para guardá-las na memória. Recitei as palavras maçã, livro e casaco, e pedi que as repetisse. Ela lembrou-se de 2. Dali a 5 minutos, quase certamente, não recordaria de nenhuma. Pedi que soletrasse uma palavra de 5 letras. Mundo. Ela atendeu, rápida e precisamente. Um sorriso que dizia, eu falei que não tem nada de errado comigo. Iluminou o seu rosto. Agora você poderia soletrá-las de trás para frente? Fui fulminado por aquele olhar mortífero reservado anteriormente ao marido. Doutor, não entendo a razão de tudo isso. Estou perfeitamente bem. Repeti o pedido. Ela continuou a se esforçar e acabou colocando apenas 2 das 5 letras em ordem. Passei para outro teste de memória. Mandei-a escrever todos os nomes de animais de 4 patas de que se lembrasse em 1 minuto. Normalmente, os pacientes conseguem citar mais de 10 animais nesse teste de função prática. Meu filho de 5 anos provavelmente nomearia o dobro. Ruth escreveu somente 6. E gato 2 vezes. Após terminarmos os testes adicionais, convidei Frank a me acompanhar até a sala de espera para que eu pudesse continuar com um exame físico mais completo. Ele relutou em sair, mas acabou aceitando de má vontade, depois de um sorriso tranquilizador da mulher. Tudo bem, meu querido. É só parte da consulta. No corredor, aproveitei para interrogá-lo abertamente sobre questões mais espinhosas. Aprendi, ao longo dos anos, que os familiares não gostam de abordar certos detalhes diante da pessoa com suspeita de demência. A senhora Rubinstein tem tomado atitudes arriscadas. A senhora Rubinstein tem tomado atitudes arriscadas? Como assim, doutor? Ela deixa as torneiras da banheira aberta ou o fogão aceso, por exemplo? Deixa as torneiras da banheira abertas.
ou fogão, ou queimou um bolo de carne algumas vezes. Mas Ruth nunca foi uma grande cozinheira. Um sorriso tênue apareceu em seus lábios. Ela já bateu o carro ou esteve envolvida em pequenos acidentes? A taxa de pacientes com demência envolvidos em acidentes de trânsito é extremamente elevada, apesar de poucos serem reportados. Frank balançou a cabeça em negativa. Sua esposa vem agindo de modo estranho. Você notou alguma alteração em seu comportamento? Ela anda mais desconfiada que o de costume. Outro dia fui a um restaurante com amigos. Quando cheguei em casa, peguei-a vasculhando a minha carteira. Ao perguntar por quê, me acusou de sair com outra mulher. Você precisa entender que eu nunca, jamais a trairia. Oh, meu Deus. Tornei a assentir e instruí Frank a sentar-se na sala de espera. Já de avental, a senhora Rubinstein me esperava na mesa de exames. Ai, gente. Uma aguinha, né, agora? Doutor Dossa, sinceramente, acho que estou bem. Seu olhar buscava em minha expressão algum indício de opinião contrária. Entretanto, aprendi a não deixar transparecer nada. Se eu jogasse pôquer, ganharia um bom dinheiro. O que meu marido disse lá fora? Não sei por que Frank está tão preocupado comigo. Ele a ama, senhora Rubinstein. Se preocupa com a saúde da senhora. A propósito, há quanto tempo os senhores estão casados? Há muito tempo. A senhora Rubinstein me encarou então, sorriu radiante. Há muito tempo. Nós nos conhecemos na Europa, durante a guerra. Ai, gente. É mesmo? Isso foi há 30, 40 ou 50 anos atrás? Eu a pressionava para obter o número exato. Ela deu de ombros. Tempo demais, doutor. Tempo demais. Sorri perguntando-me se algum dia chegaria ao ponto de não lembrar quando me casara. E sabia que a tentativa de Ruth de tratar o assunto com humor não passava de um artifício para esconder o fato de que realmente não fazia ideia. Poderia estar casado há 10 ou há 100 anos. Preciso admitir, senhora Rubinstein, que compartilho algumas das preocupações de seu marido quanto à sua memória. Balançando a cabeça, ela pôs a mão na minha para me convencer. Oh, doutor Dossa, estou apenas cansada. Muita coisa me ocupa a mente. Talvez, mas ainda receio que algo mais esteja acontecendo. A senhora me deixaria pedir mais exames? Por que mais exames? Para quê? Não podia continuar me esquivando. Ó, gente, as figurinhas que tem, bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Eu me sentiria melhor se a senhora permitisse requisitar mais exames. Se o senhor acha realmente necessário, concordou ela, de má vontade. Há quanto tempo seu marido se preocupa com sua memória? Ah, não sei, doutor. A voz soou defensiva. Frank insiste em afirmar que minha memória não é tão boa quanto de costumava ser. Bem, claro que não é tão boa quanto costumava ser. Apontando para si mesma, sorriu. Olhe para mim. Eu sou uma velha senhora. Ri da sua candura. Na pior das hipóteses, pelo menos a senhora Rubinstein ainda mantinha o senso de humor. Essa é uma concepção bastante comum, porém errônea. A idade não tem nada a ver com a memória. E os problemas de memória
não são nunca normais por processo de envelhecimento. As pessoas presumem que os dois estão relacionados porque esses problemas são mais corriqueiros à medida que envelhecemos. O déficit de memória é sempre anormal e deve ser investigado. A senhora não é tão velha, retruquei. Poderia facilmente passar por 20 anos mais jovem. Obrigada, Dr. Dossa. Creio que a vi enrubescer. Decidi não fazer mais quaisquer comentários adicionais até Frank estar de volta à sala. Terminei de examiná-la e saí deixando-a se vestir. Quando voltei com o marido, uns poucos minutos depois, o humor da senhora Rubinstein mudara. Em seu rosto estampara-se um desespero mudo. Dr. Dossa, esses testes de memória que o senhor me aplicou são todos bobos. Estou bem, não é? Só tenho muita coisa na cabeça. Seus olhos diziam outra coisa. Ela sabia existir um problema. As pessoas geralmente sabem. Incapaz de encará-la, olhei para o chão. Agora eles sabiam. Às vezes, lágrimas são derramadas enquanto dou más notícias. Dessa vez, houve apenas o silêncio. Eu preferia as lágrimas, pelo menos dá para tomar alguma atitude. Pegar uma caixa de lenço de papel na mesa, colocar uma mão reconfortante no ombro de alguém. O silêncio é pior. Na faculdade de medicina, ensinaram que deveríamos ser objetivos, embora empáticos, ao dar más notícias. Ouça e ofereça apoio, mas não se envolva. Mais fácil falar que fazer. Sou humano e acabo me afeiçoando aos pacientes. Conheço suas famílias e escuto suas histórias sobre os filhos, netos. Celebro suas vitórias e estou ali para apoiá-los nas horas difíceis. É a parte do meu trabalho que considero mais inebriante. Empenhar-me na construção de uma relação médico-paciente marcada pela confiança na qual meus clientes sintam-se à vontade para partilhar tudo. O consultório deve ser lugar seguro, uma arena para onde você possa levar seus demônios ou anjos, seus medos mais estranhos, seus medos mais entranhados e seus mais íntimos segredos. Em troca, tenho que ser franco. Essa costuma ser a pior parte. Sinto muito, senhora Rubinstein. Os testes aplicados demonstram que alguns níveis de sua memória estão funcionando tão bem quanto deveriam. Não estão funcionando tão bem quanto deveriam. Os exames que gostaria de submetê-la nos darão ideia melhor do que está acontecendo. A inexpressividade de ambos deixou claro que não entendiam. Senhora Rubinstein, acho que a senhora sofre de um tipo de demência. É o termo médico usado quando se tem um problema com a memória. Silêncio. Nenhuma lágrima. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio sobre a porta. O mesmo relógio que Ruth consultara ao fazer o teste. Foi Frank quem me acabou rompendo o silêncio. É Alzheimer, doutor? De repente, ele tinha virado o capitão de um navio à deriva num oceano inexplorado. Voava sem instrumentos, dirigia sem mapa. Eu gostaria de pedir mais alguns testes, Sr. Rubinstein, mas o Alzheimer é a forma mais comum de demência e os resultados dos testes de memória que apliquei até agora são consistentes com esse diagnóstico. Frank assentiu, compenetrado. Como não tinha mais nenhuma outra pergunta, pus-me a falar sobre o mal de Alzheimer e seu efeito nos neurônios. Expliquei que a doença acabaria resultando em maior perda de memória e talvez até em alterações de comportamento. Tentei consolá-los, informando da existência de alguns medicamentos que poderiam retardar os sintomas e que a deteriorização da senhora Rubinstein seria, na melhor das hipóteses, gradual.
Insisti em que ela se exercitasse com regularidade, prática que, segundo confirmado recentemente, ajuda a memória. Concluí dizendo que muito provavelmente a senhora Rubinstein morreria com demência, não de demência. Porque pequeno consolo para alguém que acabara de saber que sua vida nunca mais seria a mesma. A vida dos dois. A conversa os deixou visivelmente abalados. Alguns minutos transcorreram até que quebrei o silêncio, perguntando se saí da sala de exames. Perguntando se tinham mais algumas perguntas. Ambos negaram com a cabeça. Saí da sala de exames em direção ao meu consultório. Doutor, Frank me seguira pelo corredor com a pergunta para a qual todos querem resposta. Quanto tempo ela tem? Sinceramente, Sr. Rubinstein, eu não sei. Mas, Dr. Dossa, com certeza o senhor tem alguma ideia. Pressionado, ofereci uma estimativa. A demência da Sra. Rubinstein está em estágio relativamente inicial, mas, baseando-me em sua memória hoje, desconfio que talvez tenha de 3 a 5 anos pela frente, antes de perder a capacidade de cuidar de si. A minha réplica provocou um olhar de descrença, seguido de raiva. Era como se eu fosse o responsável pela doença, não pelo diagnóstico. O Sr. Rubinstein só queria uma arma para atirar no mensageiro. Como já disse, às vezes odeio meu trabalho. Gente, quase 40 minutos. Como falei antes, os capítulos eles são maiores. E hoje eu queria ter uma prosinha com vocês. Eu fiquei muito emocionada porque a família da minha mãe, ela tem uma doença genética que chama Huntington, que é o nome do médico alemão que estudou, né? Ela é vulgarmente conhecida como doença da Coreia, não sei porquê. E é muito difícil você ter esse tipo de caso na família. Você que é descendente, é 50% de chance de ter, 50% de chance de não ter, e você pode ter e ela nunca se manifestar. Então, os médicos, eles preferem, os da minha família, que eles não aconselham fazer exame. O exame, né, que dá positivo ou negativo. Então, eu fiquei emocionada. Eu queria oferecer esse capítulo a todos da minha família. Afonso Cavalcante Alcântara. Ela veio dos Cavalcante, né? O meu avô, que era médico, ele faleceu com 80 anos. Meu bisavô, com a doença de Huntington. Na sequência veio a minha avó, a única filha dele, minha avó Jaci Cavalcante. Depois, meu padrinho, o tio Marcelo, né? E o tio Marcelo teve descendentes, e daí vocês já tiram que tem 50% de chance de ter e não. Eu, pelos exames que eu fiz depois que eu tive meus 2 filhos, meu caso deu negativo. Mas é muito difícil você passar a vida toda com essa dúvida. Por isso eu recomendo que façam o teste, se tiver oportunidade, né? Façam os testes, sigam os conselhos médicos, porque muda a vida da gente, muda seguro de saúde, a forma como cuidar dos filhos, né? Eu recomendo que faça o teste. E dedico esse capítulo à minha família, né? De lado da minha mãe, que convive com esse... É como se fosse um fantasma, sabe? E é tão difícil, assim, às vezes você passa a vida toda achando que tem uma coisa e de repente um teste positivo ou negativo dá negativo. Até eu assimilar que eu não ia sofrer com esse mal, até hoje, às vezes, é difícil de acreditar. Mas é sobre isso. Eu queria dedicar a minha mãe, meus irmãos, a todos os descendentes do meu avô, né? Antenor Cavalcante, médico também,
que junto com o Luiz Teixeira desbravou essa doença e até hoje eles cuidam dos descendentes da minha família. Afonso Cavalcante, né? Cavalcante. Estamos aqui com 40 minutos. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradeço por vocês até agora aqui comigo neste canal. Até o próximo Clube do Livro da Lulu. Tchau, tchau.